Olá, inscritos do canal Verdades da África. No vídeo de hoje vamos fazer uma das listas que me deixam com o coração mais partido. Vamos atualizar a lista que fizemos no ano passado dos países mais pobres do mundo. Só que agora vamos fazer a lista dos países mais pobres do mundo em 2023. E um dos países que me surpreendeu e caiu no ranking para uma pior posição em relação ao ano passado é Moçambique. Fique até o fim do vídeo e veja qual é o lugar que Moçambique ocupa nos países mais pobres do mundo. Acredito que muitos moçambicanos vão ficar decepcionados, mas no fundo é um resultado que todos imaginávamos. Vamos ao vídeo. Em um mundo onde a abundância é escassa e as oportunidades são ainda mais escassas, encontra-se um grupo de nações que enfrentam diariamente a pobreza extrema. Essas nações muitas vezes são esquecidas e ignoradas. São o lar de pessoas que devem navegar por circunstâncias difíceis para sobreviver. Os países mais pobres do mundo são um testemunho da tenacidade e perseverança do espírito humano. As pessoas aqui aprendem a aproveitar ao máximo seus poucos recursos e desenvolverem um senso único de resiliência que é admirável, seja nas ruas movimentadas de Maputo ou nas colinas do Haiti. As pessoas desses países têm histórias que o deixarão maravilhado. Neste vídeo vamos conhecer os 10 países mais pobres do mundo, que por coincidência são os 10 países mais pobres da África. A pobreza continua sendo um problema persistente em muitas partes do mundo, com alguns países lutando mais do que os outros. Nesta lista, vamos ver esses países. Lembrando que essa lista teve como base o Produto Interno Bruto per capita. Vamos a isso. 10. Libéria. Na nossa 10ª posição, temos a Libéria. A Libéria é um país situado na costa da África Ocidental. Foi identificada como a 10ª nação mais pobre do mundo. Possui um PIB de cerca de 3,5 bilhões, uma população de 5,19 milhões de habitantes e um PIB per capita de apenas $673. Apesar desse país ser abençoado em abundantes recursos naturais como madeira, diamantes e ouro, um grande número de liberianos vive na pobreza. Os obstáculos que enfrentam na vida cotidiana são muitos, incluindo acesso limitado às necessidades básicas como saúde, educação e água potável. Muitas famílias lutam para colocar comida na mesa devido ao alto custo de vida, enquanto o país depende fortemente da ajuda externa e empréstimos. Uma das principais razões por trás do estado precário da Libéria é a sua história tumultuada de guerras civis e instabilidade política. Entre 1989 e 2003, o país esteve envolvido em 2 guerras civis que deslocaram mais de 1 milhão de pessoas e destruíram a infraestrutura desse lugar. O resultado dessas guerras deixou o país com um governo fraco, uma economia que funciona mal e uma escassez de serviços primários. A corrupção é o outro contribuinte significativo para a pobreza da Libéria. É abundante nos setores públicos e privado. Isso resultou na falta de investimento em infraestrutura e serviços sociais, além de impedir o crescimento econômico. Além disso, a infraestrutura precária e a localização geográfica do país dificultam o transporte de mercadorias, resultando em acesso limitado do mercado e altos custos de transporte, tornando assim esse país o 10º mais pobre do mundo.
9. Malawi. Malawi, um dos países mais pobres do mundo, com mais de metade de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza, com um PIB de cerca de 12,63 bilhões de dólares, uma população estimada em 19,89 milhões de pessoas e uma renda per capita de apenas 643 dólares, o acesso às necessidades básicas como alimentos, água potável e assistência médica continua sendo um desafio significativo para muitos malauianos. O país tem uma alta taxa de mortalidade infantil e sofre com escassez de pessoal médico, o que agrava a crise de saúde. A agricultura é a principal fonte de renda para a maioria dos malauianos, mas o setor enfrenta inúmeros desafios, incluindo chuvas não confiáveis, acesso limitado a técnicas agrícolas modernas e falta de infraestrutura. Isso levou a um baixo rendimento das colheitas e insegurança alimentar, tornando difícil para as famílias colocar comida na mesa. A economia do Malawi também sofre da falta de diversificação e forte dependência da ajuda externa. O mercado de exportação do país é dominado pelo tabaco, que responde por quase 60% de toda a receita de exportação. Essa dependência excessiva de uma única mercadoria deixa o Malawi vulnerável à flutuação nos preços globais, que podem ter efeitos devastadores na economia. Instabilidade política, corrupção e má governança são outros fatores que contribuem para a pobreza no Malawi. Essas questões impediram o investimento estrangeiro, perpetuaram uma cultura de clientelismo e dificultaram os esforços de desenvolvimento no país. E assim Malawi ocupa a nossa 9ª posição. 8. Níger. O Níger é o 8º país mais pobre do mundo, com seu povo enfrentando desafios significativos no acesso às necessidades básicas, como saúde, educação e água potável. Com um PIB de cerca de 14,92 bilhões de dólares e uma população de 25,5 milhões de habitantes, o seu PIB per capita é de apenas 595 dólares. A falta de acesso à educação no Níger torna difícil para a população melhorar o seu padrão de vida. E muitas famílias nigerianas lutam para colocar comida na mesa. O custo de vida no Níger é alto, o que torna ainda mais difícil para as pessoas atender às suas necessidades básicas. Apesar de ter recursos naturais significativos, o crescimento econômico do país foi prejudicado pela instabilidade política, má governança e corrupção. A maioria da população nigeriana vive em áreas rurais, onde a pobreza é mais aguda. Além disso, as frequentes secas, inundações e outros desastres naturais afetam severamente a produção agrícola do país, que é a principal fonte de renda para a maioria da população. Essa situação exacerbou as já desafiadoras condições de vida no Níger. Para aliviar a pobreza que assola o Níger, há necessidade de boa governança, estabilidade política e investimento em serviços sociais e infraestrutura. Esse investimento pode ajudar a Libéria a levantar o seu potencial como país e criar um caminho para o crescimento e desenvolvimento sustentável. Mas por enquanto, o Níger ocupa a nossa 8ª posição dos países mais pobres do mundo. 7. República Democrática do Congo. Na nossa 7ª posição dos países mais pobres do mundo, temos a República Democrática do Congo. O PIB desse país é estimado em cerca de 55 bilhões de dólares, com uma população estimada em cerca de 95,89 milhões
de habitantes. O PIB per capita é de 584 dólares. A República Democrática do Congo é um país que vive um conflito há décadas, com seu povo sofrendo com a falta de necessidades básicas, alto custo de vida e pobreza extrema. Os desafios enfrentados pelo povo congolês são numerosos e assustadores, com muitos vivendo em extrema pobreza e lutando para atender às suas necessidades diárias. O acesso limitado às necessidades fundamentais como saúde, água potável e educação causou um obstáculo significativo à melhoria do padrão de vida, aumentando o desafio de viver no país. O custo de vida também é relativamente alto, aliado à corrupção desenfreada, tornando difícil para muitas famílias atender às suas necessidades básicas, incluindo ter uma refeição na mesa por dia. Para piorar a situação, o país tem lutado contra a instabilidade política, impedindo ainda mais os esforços de desenvolvimento. Como resultado, a maioria da população vive abaixo da linha da pobreza, incapaz de atender até mesmo às necessidades mais básicas. A República Democrática do Congo é rica em recursos naturais, mas a exploração destes recursos beneficiou amplamente as corrupções estrangeiras e funcionários corruptos do governo, em vez do povo congolês. A história de conflito e violência do país também dissuadiu o investimento estrangeiro, agravando ainda mais seus problemas econômicos. E assim, a República Democrática do Congo está na nossa 7ª posição. 6. Serra Leoa. Serra Leoa, localizado na África Ocidental, é um dos países mais pobres do mundo, com um PIB estimado em 4,04 bilhões de dólares, por uma população de cerca de 8,421 milhões de habitantes, um PIB per capita de apenas 516 dólares. Apesar de ser próspero em termos de recursos naturais, incluindo diamantes, ouro e minério de ferro, a pobreza continua generalizada, com mais de 60% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. O acesso às necessidades básicas como saúde, educação e água potável continua sendo um desafio significativo, principalmente nas áreas rurais, onde a infraestrutura é consideravelmente limitada. As despesas de vida em Serra Leoa muitas vezes vão além das possibilidades do cidadão médio, com preços excepcionalmente altos para bens e serviços básicos. O país também foi atormentado por conflitos e instabilidade, dificultando ainda mais o desenvolvimento econômico e aumentando a taxa de pobreza. Além disso, Serra Leoa foi afetada por desastres naturais como inundações, deslizamentos de terra, entre outros, levando ao deslocamento de pessoas, sobrecarregando ainda mais os recursos limitados das cidades. Esses desastres, juntamente com desafios contínuos como governança fraca e corrupção, deixaram o país lutando para atender às necessidades de sua população. Esforços para combater a pobreza e melhorar as perspectivas econômicas do país estão em andamento, incluindo iniciativas para fortalecer a governança, promover o investimento do setor privado e aumentar o acesso aos serviços básicos. No entanto, desafios significativos permanecem e o progresso tem sido lento, deixando muitos em Serra Leoa lutando para atender às suas necessidades básicas, tornando este o 6º país mais pobre do mundo. 5. Madagascar. Madagascar,
a quarta maior ilha do mundo, é também um dos países mais pobres do mundo, ocupando o quinto lugar na pobreza global. Com um PIB de cerca de 14,47 bilhões, uma população de 28,92 milhões de habitantes, uma renda per capita estimada em $515, apesar de seus abundantes recursos naturais, incluindo pedras preciosas e minérios, o país enfrenta desafios econômicos, sociais e ambientais significativos. Necessidades básicas como acesso à água potável, saúde e educação estão fora do alcance da maioria dos cidadãos, com mais de 80% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. O país é propenso a desastres naturais como ciclones, secas e inundações, que abrem caminho para taxas de pobreza mais severas. O custo de vida é alto, tornando difícil para as pessoas pagarem até mesmo os requisitos mais básicos de comida e abrigo. A falta de oportunidades de emprego levou ao desemprego e ao sobreemprego generalizados, agravando ainda mais a situação de pobreza nesse país. A instabilidade política, a corrupção e a má governança impediram o crescimento e o desenvolvimento econômico desta nação. A infraestrutura do país é inadequada, com redes rodoviárias precárias e instalações de transporte inadequadas, dificultando a movimentação de bens e pessoas em todo o país. Além disso, os recursos naturais de Madagascar são subutilizados e a degradação ambiental devido ao desmatamento, mineração e extração ilegal de madeira é desenfreada. A falta de políticas ambientais sustentáveis agrava ainda mais a pobreza, pois afeta os meios de subsistência da população rural, que depende da agricultura para sua sobrevivência. E assim Madagascar está na nossa quinta posição. Antes de chegar nos 3 países mais pobres do mundo, que coincidentemente são os países mais pobres da África, gostaria de pedir mais uma vez a tua subscrição. Agora vamos ver os 3 mais pobres da África. 3. Moçambique. Moçambique, situado no sudeste da África, ocupa a posição nada invejável de ser o 3º país mais pobre do mundo, com um PIB de cerca de 15,78 milhões, uma população estimada em 32,08 milhões de habitantes e um PIB per capita de apenas $500. Apesar da abundância de recursos naturais, incluindo carvão, gás e titânio no país, os moçambicanos continuam a enfrentar desafios econômicos e sociais e políticos nada interessantes. As necessidades mais básicas, como água potável, saúde e educação, permanecem acessíveis apenas a uma parcela significativa da população. Mais de metade dos moçambicanos não tem acesso à água potável e a taxa de alfabetização ronda em torno dos 63%, o que quer dizer que 47%, cerca de 50% da população moçambicana não sabe ler. Além disso, o alto custo de vida torna os itens essenciais como comida e abrigo inacessíveis para muitos. A pobreza do país é agravada pela instabilidade política e uma história de conflitos armados. Apesar da assinatura dos acordos de paz em 2019, a violência continua a assolar sobretudo nas regiões do norte, provocando deslocação de milhares de pessoas e dificultando o desenvolvimento econômico de Moçambique. Além do conflito e da instabilidade política, Moçambique também passou por inúmeros desastres naturais, como inundações e ciclones, que resultaram em perdas significativas de vidas e destruindo infraestruturas vitais. Esses desastres afetam desproporcionalmente as comunidades mais vulneráveis do país, perpetuando o ciclo de pobreza em Moçambique, que agora passou do 7º lugar para o 3º lugar dos países mais pobres do mundo. 2. Somália.
A Somália, localizada no chifre da África, é o segundo país mais pobre do mundo. Décadas de conflito e instabilidade deixaram o país em estado de pobreza extrema. O PIB do país é estimado em cerca de 7,6 bilhões de dólares, sua população é estimada em 17,07 milhões de habitantes e possui uma renda per capita de apenas 446 dólares. Os desafios enfrentados pelo povo da Somália são imensos e multifacetados. O acesso às necessidades básicas como água potável, saúde e educação é severamente limitado na Somália. Milhões de pessoas precisam de assistência humanitária, enquanto mais de 3 milhões de crianças estão fora da escola. Além disso, secas e fome frequentes deixaram muitos somalis sem comida suficiente para sobreviver. O custo de vida na Somália também é muito inconveniente, com as taxas de inflação raramente caindo, o que torna as necessidades como alimentação e abrigo inacessíveis para muitos. A falta de oportunidades econômicas e corrupção desenfreada continuam a contribuir para a pobreza do país. O conflito em curso na Somália é outro fator importante que agrava as referidas condições. O AL, um grupo extremista islâmico, tem sido responsável por inúmeros ataques terror e continua a controlar grandes áreas do país, o que dificulta a atuação de organizações humanitárias no país e levou ao deslocamento de milhões de pessoas. Primeira posição, Burundi. Burundi, um país pequeno sem litoral na África Oriental, é oficialmente o país mais pobre do mundo. Apesar de ser rico em recursos naturais como níquel, ouro, urânio, entre outros, o povo de Burundi vive em extrema pobreza. O PIB do país é estimado em cerca de 2,78 bilhões de dólares, sua população é estimada em 12,55 milhões de habitantes e o PIB per capita é de apenas 237 dólares. Os desafios que o povo de Burundi enfrenta são numerosos e esmagadores. Uma das questões mais feitas é a falta de acesso às necessidades básicas, como água potável, saúde e educação. Segundo a Unicef, cerca de 38% da população tem acesso à água potável e a taxa de alfabetização é de aproximadamente 74%. O custo de vida no Burundi também é extremamente alto, com alimentos e outros itens essenciais fora do alcance de muitos. Isso se deve, em parte, à geografia sem litoral do país, que encarece a importação de mercadorias. Além disso, o Burundi enfrentou instabilidade política, conflito étnico e corrupção, que contribuíram para a pobreza do país. Apesar desses desafios, o povo de Burundi é resiliente e determinado. Eles criaram maneiras inovadoras de sobreviver, como o uso de geradores movidos a bicicletas para eletricidade e o cultivo de pequenos lotes de terra para alimentação. O país fez alguns progressos nos últimos anos, como melhorias no acesso à saúde, reduções nas taxas de mortalidade infantil. A pobreza do Burundi é uma das questões complexas que não pode ser resolvida sem esforço. No entanto, abordando a falta de acesso às necessidades básicas e abordando questões de corrupção e conflito, há esperança de um futuro melhor para o povo de Burundi, que fecha a nossa lista dos países mais pobres do mundo, que coincidentemente, não sei porquê, são os países mais pobres da África. Todos os países dessa lista são africanos. Isso me deixa muito, muito triste. Mas a verdade é sempre o propósito do canal. Se viu alguma coisa que não encaixa, coloque nos comentários a sua opinião. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau. Até a próxima.